Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas e 1 minuto do dia 27 de maio de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2013. Na fase do expediente, gostaria de solicitar aos nobres colegas a dispensa da leitura da ata da 10ª sessão ordinária, haja visto que a cópia é na mesa dos senhores. Os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata da 17ª sessão ordinária 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Ofício CT 027/2013. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta Prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de abril de 2013. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Ofício CT 028/2013. Com nossos cumprimentos estamos enviando a esta colenda Casa de Leis o edital de publicação para a fixação dos balancetes de receita e despesas consolidado desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2013, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Paróquia Nossa Senhora das Dores, convite. Jubileu dos 170 anos, expondo a história. Como é de conhecimento de todos, o ano de 2013 é muito especial para nós, pois celebramos os 170 anos de criação da nossa paróquia. Diversas atividades estão sendo programadas pela Comissão do Jubileu para esta comemoração, entre elas a exposição de artigos religiosos, documentos e fotos que narram a história de nossa paróquia no Centro Cultural. A exposição será entre os dias 29 de maio e 6 de junho do mês corrente. Muitas pessoas têm contribuído com o fornecimento de fotos de objetos antigos que ilustrarão ricamente aos anos vividos por nossos paroquianos e a história de nossa paróquia, bem como de nossa cidade, pois ambas se misturam. Por isso, aproveitamos para convidá-lo, bem como a toda a sua família, para participarem deste evento cultural e religioso em nossa paróquia. Sem mais, rogamos a Deus por essa colenda Casa de Leis e por todo o nosso município. Padre Santo de Souza Portela, Comissão do Jubileu. Ofício SMS 057/2013, audiência pública para a prestação de contas do FMS. Ilustríssimo Senhor Presidente, solicito autorização de Vossa Senhoria para utilizar a sala de sessões dessa conceituada Casa de Leis com vistas à realização da audiência pública para a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2013, prevista para o próximo dia 28 de maio, terça-feira, às 14 horas, conforme está disposto na Lei Federal número 8.689, de 27 de julho de 1993, em seu artigo 12. Aproveitando a oportunidade para convidar Vossa Senhoria e demais vereadores a participarem desta audiência pública. Atenciosamente, Beatriz Surian Chico, Secretária Municipal de Saúde. Correspondências expedidas. Portaria número 9 de 2013. Nidisley Eduardo Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Municipal número 3.643, de 22 de maio de 2013, resolve. Fica suspenso o expediente nas repartições da Câmara Municipal de Brotas no dia 31 de maio, sexta-feira, em razão do feriado de Corpus Christi. Cumpra-se registro e publique-se. Nidisley Eduardo Esteves, Presidente. Encaminho as comissões para os pareceres dos seguintes projetos. Projeto de Lei 044/2013, de autoria do Executivo Municipal, altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal de número 2.583, de 11 de dezembro de 2012, e alterações, que dispõe sobre a autorização para a concessão de subvenções às entidades que especifica para o exercício 2013, aumentando o valor das subvenções às entidades provenientes da devolução do repasse da Câmara Municipal de Brotas do exercício de 2012. Também encaminharemos o projeto de lei do Legislativo, de número 003/2013, autoria do vereador Valdomiro Rodrigues Filho, autoriza em consonância com a Lei Federal, de número 10.335/2001, a comemoração do Dia da Bíblia no município de Brotas e da outras providências,
dia a ser comemorado no segundo domingo do mês de dezembro. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de números 051 a 055. Moção número 051 de 2013, de pesar 17 de maio de 2013. Senhor Presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais da Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Osmar Wilson Capla, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 13 de maio próximo passado, consternando além dos familiares os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solenidade dessa Casa de Leis, por esta perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Bucarque Moro, em 17 de maio de 2013. No mesmo teor, aos familiares do senhor Joel Arlanque, aos familiares da senhora Maria Luísa Veronese e do senhor Mário Furtado Balestreiro e do senhor José Carlos Junqueira. Peço ao vereador Modesto Salviato Filho que faça a leitura da sua indicação de número 135/2013. Senhor Presidente, estou fazendo indicação no sentido de que o Executivo Municipal estuda a possibilidade de implantação da tarifa social caso o transporte coletivo seja terceirizado, subsidiando parte do valor da passagem pela Prefeitura. Justificativa: a terceirização poderá acarretar um aumento significativo no valor da passagem, porque, pelo preço atual, já se tem notícia de que não cobre sequer os custos do combustível, quanto mais a manutenção dos veículos. A implantação da tarifa social, que poderá observar percentual mínimo de 50%, será controlada pela Secretaria de Ação Social com a feitura de um cadastro dos beneficiários, a exemplo do que ocorre na cidade de Paulínia, através do Decreto Municipal 1485/91, cópia e anexo, estendendo aos servidores municipais que se enquadrem nas exigências. A provável economia decorrente do procedimento justificará o uso desse benefício social. Modesto Salviato Filho, vereador. Peço ao vereador Bruno César que faça a leitura das indicações 133 e 134/2013, de sua autoria. Senhor presidente, gostaria de retirar a indicação número 133, haja visto que o nobre vereador Macalé já fez mais ou menos o mesmo teor, e a hora que eu for utilizar a tribuna eu vou estar falando a respeito. Então, portanto, eu vou estar lendo só a 134. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 134 de 2013. Bruno César Veronese Urbano indica ao Executivo Municipal para que se estude a viabilidade de dar continuidade à linha de ônibus circular que atualmente está servindo o bairro do Patrimônio de São Sebastião da Serra. Justificativa: a indicação ora citada vem de encontro às solicitações de munícipes que habitam aquela distante localidade, que muitas vezes passam por dificuldades e não tinham até então horários distintos para a locomoção. Acontece que, de acordo com os munícipes e também servidores municipais que lá atuam, a iniciativa vem trazendo muitos benefícios ao bairro. Muitos munícipes que não tiveram a oportunidade de conseguir trabalho no patrimônio conseguem aqui na cidade, e o transporte referido vem auxiliando muito. Outro fato: antigamente, quando haviam linhas reduzidas servindo o bairro, munícipes que precisavam usar serviços nas cidades em determinados horários, como bancos, atendimento médico, entre outros, precisavam disponibilizar o dia todo para tal evento. Assim, acredito ser de grande valia para o município manter as linhas que hoje servem o bairro do Patrimônio, pois não devemos esquecer que o Patrimônio ainda não tem toda a infraestrutura de serviços necessários e que é um bairro como qualquer outro em nossa cidade, merecendo assim a mesma atenção. Revogando o fator localização. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 23 de maio de 2013. Bruno César Veronese Urbano, vereador. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase,
de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Para uso da tribuna, o vereador Luiz da Vela, com os assuntos verba e festa de aniversário do Broa. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa. Bom, gente, eu queria vir aqui na tribuna hoje, quero ser bem breve hoje, parabenizando o governo municipal pela a conquista, né, da compra de uma verba de um caminhão-pipa trucado, né, para a cidade de Brotas, visando o motivo e a importância, né, desse veículo caminhão que ser usado para fazer jardinagem, regar jardinagem, possível incêndios que tiver na região, limpeza de rua, às vezes pode ter acontecido um problema aí de alagamento, alguma coisa, terra, poder limpar. Então, a população de Brotas, eu acho que é importante esse veículo, esse caminhão aqui para a nossa cidade. Vai beneficiar muito bem a população de Brotas aqui, que vai ser bem útil. Tá bom, senhor presidente? E o segundo fato que eu quero dizer, que agradecer, né, alguns munícipes aqui de Brotas que compareceu lá no nosso bairro do Broa, né, Lagoa Dourada do Broa, prestigiando a nossa festa do 30º aniversário do nosso bairro. Foi uma festa bonita, com barracas, né, do próprio povo de lá dos comerciantes local, né, que fizeram suas barracas lá. Então teve em média de 400 a 450 pessoas no nosso bairro. Foi lá, fizemos um arrastapé lá. Então eu quero agradecer o pessoal aí que foi aqui, e o convite que eu fiz para o pessoal ir lá. Muitos chegaram lá. Teve o prefeito, teve lá, o Leandro Correia, que é o secretário nosso de obras aqui, também esteve presente lá. E aqueles que não puderem ir, eu já faço o convite para o 31º aniversário do ano que vem, já estão convidados novamente. Tá bom? É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Para uso da tribuna, o vereador Modesto Salviato, com os assuntos casas populares e tarifa social. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes, aqueles que nos assistem. O primeiro fato que me traz a essa tribuna é que eu tomei conhecimento que está havendo alguma dúvida a respeito de uma edícula feita num terreno na rua Valdemar Castro, com José da Costa e adjacência da Henrique Oste. Valdemar Lopes de Castro, né? Valdomiro Lopes de Castro. E eu fui levantar, não é área que poderia ser usada para a construção de prédio público e nem de lazer. É uma área em que a construtora, na época que estava fazendo as casas lá do Jardim Modelo, usou aquele espaço como base para ela. E posteriormente, aquilo ficou abandonado, houve até invasão, foi retirado, e agora aquele prédio, edícula, não tem nem telhado, nada, só tem um forro, paredes laterais, foi vendido, né? E surgiu a dúvida se, porventura, havia ou não sido, né, seguida a ordem e tudo mais. Então eu me reportei, até ele me procurou assim que eu falei na Rádio Brotense semana passada,
À tarde o Alípio já me procurou e veio trazer alguns esclarecimentos. E que havia sido seguido uma ordem lá dos inscritos. E eu solicitei que viesse essa ordem, então, se possível, por escrito. E veio aqui os nomes das pessoas que foram consultadas antes e não quiseram, tendo em vista que não era uma casa, era praticamente uma edícula, né, mal terminada. E então tem aqui os nomes, os endereços, para que, se houver necessidade, a gente consultar. E posteriormente, essa pessoa, então, que adquiriu essa edícula, né, de acordo com as normas da empresa municipal de desenvolvimento que cuida das casas populares. Para mim, justificou, né, a forma feita, bem porque, pelo que eu tenho conhecimento, a empresa municipal já de muitos anos, né, eu não vi nenhuma acusação, né, de fato, por ela não ter cumprido as normas aí. Ao que consta, está cumprindo. E eu fui verificar e tive a resposta e que foi cumprido. Então, é um assunto que para mim já está resolvido. A outra é a respeito, os senhores ouviram a minha indicação, que ao que consta a prefeitura vai terceirizar o serviço circular. E eu já estou adiantando, né, se vai haver esse estudo, no sentido que, se for terceirizar, o preço da passagem vai aumentar muito, porque hoje 70 centavos não paga nem o combustível. Então, que seja feito, como em algumas cidades, eu peguei o exemplo de Paulínia, né, em que o município ele vai economizar muito em não mais circulando com esses ônibus em péssimas condições, né, constante quebra, constante problema de pneu, suspensão, enfim, parte mecânica, constante problema com o motorista. Em terceirizando, há então a possibilidade de haver uma tarifa social de acordo com o critério estabelecido pela Secretaria da Ação Social. É algo semelhante ao que em 2003 implantamos do transporte de aluno para fora do município, em que o município custeava um X, posteriormente era 40%, 60% e posteriormente na outra administração do Sala foi 100%. Então também haveria um subsídio. E esse valor, a prefeitura, vamos dar uma hipótese que fique em R$2, né, a nova tarifa. A prefeitura paga, por exemplo, 60%, 1,20%, que mesmo assim ela vai estar economizando em manter o ônibus circular nas condições que está. Então, é uma indicação apenas para que se estude isso e que a nossa população seja beneficiada. Fará uso da tribuna o vereador Valdir Goulon com o assunto audiência deputado. Senhor presidente, nobres secretários, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes e também aquelas pessoas que nos acompanham através da internet. A minha passagem, senhor presidente, nobres vereadores, é bastante breve nesta oportunidade, apenas para comunicar que na última semana estivemos na cidade de São Paulo, juntamente com o nobre vereador Fred da Ambulância. Estivemos em contato com o deputado estadual Campos Machado, no sentido de viabilizar uma ajuda para Brotas, principalmente nas áreas da saúde e também do esporte. E fomos bem recebidos e ficou lá uma promessa de que seria encaminhado toda a nossa documentação e lutado para que viesse a acontecer no nosso município as nossas reivindicações. Em contato com o Fred, essa documentação está sendo preparada e vai ser encaminhado para os setores responsáveis. Era isso que eu tinha apenas para esta oportunidade e agradeço a todos. Fará uso da tribuna o vereador Bruno César. Indicação:
barra Patrimônio e o projeto de lei 043, barra 2013. Boa noite, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos assistem pela internet. Hoje o assunto que me traz aqui, como dito, a primeira é a respeito da indicação número 134. Essa semana que se passou, eu tive no bairro do Patrimônio, na reunião da Associação de Bairro, e lá foi debatido muitos assuntos, inclusive a encarregada do bairro do Patrimônio, a Leda, ela pediu novamente para repassar aos nobres vereadores o convite para a próxima reunião, estarem lá presentes. E lá foi debatido muitas questões, inclusive essa do ônibus. Então eu aproveitei para fazer essa indicação, porque todos, dentro dos que estavam lá, todos que estavam presentes nessa reunião, todos são assim unânimes em solicitar que continue fazendo parte das linhas municipais, essa do bairro do Patrimônio, em horários distintos. Porque, como foi dito, até expliquei bastante aqui na indicação, as pessoas antigamente tinham que vir de manhã, às vezes o banco abre aí às 10 horas, tinham que vir às 6 ou 7 horas da manhã, abre o banco, ainda tinha que ficar até às 5 na cidade, para depois sim poder retornar para o bairro. Então fica aí a indicação para o prefeito. Nessa reunião também, eu tive a honra de ficar um pouco mais por dentro de tudo que anda acontecendo no bairro do Patrimônio. Nosso vereador José Américo também está aqui, também deve estar por dentro de tudo isso. Eu queria parabenizar ao Paulinho Zait, presidente lá do Centro Comunitário do Patrimônio, pelo trabalho que ele tem feito, as prestações de contas, que eu tive participação também. Lá estão ocorrendo alguns projetos, dentre esses, um dos projetos que me chamou bastante atenção é um projeto que o Dr. Sidmar está executando lá. É um projeto que eles estão contra a hipertensão arterial. Nesse projeto estão sendo atendidos no bairro do Patrimônio cerca de 30 pessoas. Então a gente está conseguindo ver as melhorias naquele bairro também. A calçada está sendo feita ao redor da piscina e da quadra do bairro, que antigamente estava bem desgastada, era terra, agora está sendo refeita, né? E infelizmente por causa dessa chuva, no dia de hoje parou. Que eles começaram a fazer um quadrado sim, outro quadrado não, e teve que parar no caso, mas está sendo feito também isso aí lá. Uma sugestão que eu gostaria de fazer ao nosso prefeito, aproveitando o vice-prefeito e secretário de obras aqui presente, é a questão da estrada São Pedro Patrimônio São Pedro, que lá está caótico, lá durante o dia a coisa está feia, você imagina as pessoas que viajam lá durante a noite. Então a coisa está feia, com perigo assim de acidentes a qualquer hora, acidentes, vamos dizer assim, coisas feias que podem vir a acontecer aí. Outro motivo, como eu havia falado, a indicação número 133, que o nobre vereador Macalé já havia colocado, é a questão do corredor de ônibus, lá em frente à escola de Iná, ali na rua Ângelo da Ladeia. Antigamente ali havia um corredor de ônibus que ele descia, entre aspas, na contramão. E por que a gente está pedindo novamente para que seja implantado isso? Quem passa lá no período, na saída dos alunos ou na entrada dos alunos, é de ficar horrorizado. Primeiro pela quantidade de ônibus que ali passam. Ali são cerca de 12 ônibus aproximadamente. 12 ônibus que ficam parados ali. Ali não tem lugar para parar 12 ônibus. Então você passa ali naquela hora... são os ônibus todos parados errados, porque não tem culpa, não que os motoristas tenham culpa, porque eles não têm o que está fazendo. O que me preocupa mais, e que deveria preocupar a todos, é a questão dos alunos. Como o ônibus sobe, os alunos, a hora que eles entram ou saem do ônibus, eles têm que passar pelo meio da rua. Quando existia o corredor, o ônibus descia e já parava com a porta direto no portão. A porta do ônibus direto no portão, assim facilitando o embarque e desembarque das crianças. Então, como já foi feita essa indicação, eu retirei essa indicação, mas peço aí ao digníssimo prefeito que dê uma atenção especial nesse caso. Outro caso, eu gostaria de parabenizar a administração pública que está enviando para a gente esse projeto de lei número 43 de 2013, que é sobre a aquisição de máquinas.
Essa semana eu fui até procurado por algumas pessoas preocupadas com a questão de financiamento, que estaria sendo feito financiamento para a compra dessas máquinas, mas de acordo com a Comissão Finanças e Orçamento, foi bem analisado. A maneira como foi feito o financiamento é uma maneira que Brotas tem capacidade para estar suprindo, não vai estar onerando, no caso, as contas da nossa cidade. Então, foi conquistado aí 1.250.000, que vão ser compradas uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e uma patrol, que inicialmente, que aí que tá, as pessoas acabaram entendendo um pouco errado, essas máquinas não são só para agricultura, essas máquinas inicialmente serão utilizadas nas estradas rurais. Por quê? As estradas rurais do nosso município, elas são extensas demais, são muito grandes, então aproveitará do caso dessas máquinas novas, que tem pouca manutenção, para estar trabalhando primeiramente nas estradas do nosso município. Mas ela vai ser destinada à Secretaria de Obras e que vai estar fazendo todo o necessário para a infraestrutura da nossa cidade. Essas são as minhas considerações. Agradeço, senhor presidente. Senhor presidente, é rápido, apenas para fazer um comentário, se o vereador permite, a indicação que você e o vereador Macalé, o senhor Macalé, fizeram a respeito da Escola de Iná. Como eu trabalhei na Escola de Iná por muito tempo, esse problema já existia e muitas cobranças foram feitas. O que eu gostaria realmente que fosse feito um estudo para que não fosse feito uma coisa através do achologia, que um acha, o outro acha. Então a indicação é muito pertinente, realmente corre risco lá que a garotada aqui, eu também passo lá constantemente, que é a caminho de minha casa, e que realmente, vereador, muito embora a gente concorde plenamente, né, com essa indicação, essa colocação de vocês, mas que realmente fizesse um estudo, talvez até junto com os professores da Escola de Iná, com a direção, com o pessoal que trabalha ali, porque o problema realmente existe e precisa ser solucionado, mas de uma maneira que realmente seja com uma pessoa entendida do assunto e que possa realmente resolver o problema. Muito obrigado. Com certeza, ela deve ser muito bem trabalhada, até porque para não poder colocar em risco, eu entrei em contato com a Secretaria de Transportes a esse respeito, e ali também poderia estar causando, fazendo esse corredor, já aconteceu alguns acidentes, porque ali a rua que você chega de frente a Diná para subir, o ônibus descendo, pode estar ouvindo, então está colocando em risco aí os motoristas. Mas eu acho que é justamente isso, deve ser feito um estudo, eu sou justamente desse princípio, quando for para fazer uma coisa, estude-se antes e faça uma coisa certa. Uma parte, Bruno. Pois não? A respeito desse estudo, eu estive conversando muito com o professor Ezio, com o pessoal lá, nós tivemos a ideia, eu tinha dado a ideia para ele, aquela parte de baixo da Diná, não usa para nada, né? Onde que é o canteiro lá, até tá meio... Estacionamento. Mas dá para mexer ainda, não no estacionamento, para baixo. Mais para baixo. Mas infelizmente parece que não pode mexer, professor. Que o Estado diz que é complicado mexer naquela área lá. Então, realmente, é o que tinha para hoje. Foi feito o estudo lá de fazer a faixa, e a respeito do ponto de 11 que eu pedi também. Sim. Né? Hoje estava chovendo, eu fui lá buscar minha filha. Infelizmente, é impossível parar lá em frente à escola. Né? E mais aqueles playboyzinhos que passam correndo de carro. Né? Então, realmente fica difícil ali. Mas... não sei que estudo que teria que ser feito aí para melhorar aquela rua ali. Se me permite, é só a colocação, vereador Macalé. Pois não. A respeito realmente, no caso que ali a escola de Iná é uma escola estadual. Então, determinadas situações nós não podemos interferir. Então tem que verificar dentro da municipalidade, no caso na situação nossa aqui, o que pode ser feito. Eu acho que é em questão de trânsito lá, porque existem sugestões. Mesmo eu, na época que era professor lá, tinha dado sugestão. Mas será que a minha sugestão realmente era a mais correta? Por isso que eu estou dizendo, é importante que alguém que tenha conhecimento do assunto, alguém que esteja próximo ali, estude realmente, junto com os pessoal lá da Escola de Iná, para que realmente resolva o problema que existe. Em nome do vereador? O senhor falou muito bem sobre a estrada do bairro do Patrimônio, mas esqueceu de uma coisa, que esse vereador já fez indicação, fiz requerimento e estou aqui na minha mão. A resposta? Tá. Então, eu acho que você esqueceu de falar que o vereador do bairro do Patrimônio, que mora lá, que tenha feito essa indicação. Tá? Então veio a resposta. Que até o prazo deles iniciar a obra,
a meta deles é até agosto de 2013. Tá? Então, realmente, ele deu a resposta. Tá? Satisfaz? Satisfaz, porque agosto também está aí. Tá? Só achei estranho por quê? Porque fala na reunião, né, vai fazer tal coisa, aí o senhor vem e fala isso da estrada. E a semana passada que eu fiz esse requerimento e foi lido pelo senhor Luiz da Bela. Tá? Então só isso que eu quero. Certo, nem na realidade, Zé, nem foi, o vereador não foi uma indicação, só fiz uma sugestão. Então, com certeza, se vê essa resposta, essa indicação, melhor ainda, porque só vai estar pra gente melhor, como diz o nobre vereador Modesto, melhor pra gente, melhor pro prefeito. Então, para o senhor saber que esse vereador mora lá, sim, e faz 50 anos que eu moro lá, e 30 de vereador, tá? Então, realmente, a gente pede pro bairro. Com certeza. Quem faz é o prefeito. Ô Zé, tá? deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu ainda não fui numa reunião patrimônio, você, vereador, representa o bairro. Você é convidado para essas reuniões? A primeira reunião que eles fizeram, eu não fui convidado. Tá? A primeira? A primeira. Nem eu e nem minha esposa, que faz parte do bairro do Patrimônio. A gente mora lá. Sou casado há 38 anos. Então não me convidaram. Eu não fui. Aí veio um pessoal lá falar comigo, peguei e desci lá. Fui lá e achei, né, até falta de elegância da nossa administradora do bairro, não ter convidado o vereador. Sim, também concordo. Que foi eleito pelo bairro do Patrimônio, tá? Então eu não fui mais, tá? Realmente... Mas o senhor não foi convidado nessas últimas reuniões? Fui convidado, mas não fui, e outra coisa, não vou, tá? Não fui e não vou, tá? Porque se quisesse a minha presença, teria convidado na primeira reunião. Ou na segunda. Não me convidaram, agora vem fazer média comigo? Vai convidar? Eu não vou. Eu não tô eu gostaria de a parte A, senhor presidente. Sim, eu nem estou aqui para discutir o mérito de convite ou não convite. Não, é só porque surgiu eu não tinha conhecimento, acho que é interessante saber, né? É só simplesmente uma sugestão feita por esse vereador e que espero, como foi recebida essa resposta, espero que faça, porque quem vai estar ganhando com isso são os nossos munícipes. Só esse. E não só de Patrimônio São Pedro, mas também a de Brotas Patrimônio, que já está para começar as obras também. Pois não, Modesto? Como passou-se um debate, então eu vou colocar meu posicionamento. Sim, em primeiro lugar, esse conselho que foi instituído lá no Patrimônio não tem poder legal nenhum de definir nada. Entendeu? Quem tem poder legal é o vereador, devidamente constituído. Correto? E foi então falado de alguma definição? Não cabe agora o vereador participar de reunião de um conselho que foi montado de uma forma particular lá. Problema deles. Eles não têm poder deliberativo e nem consultivo. Tudo bem, nobre vereador, mas eu discordo porque eu não posso participar. Deixa eu falar, vereador. Deixa eu falar, depois o senhor eu gostaria de uma parte seguida também. Só um minuto. Então, vamos com calma, gente. Vamos com calma. Está com a palavra o vereador Modesto. Questão de ordem. Solicito que apenas um fale. Eu ouvi todos, agora é minha vez. Fique à vontade, pode fazer o seu pronunciamento. E eu sou testemunha que a atual administração tem tentado, sim, de todas as formas, isolar o trabalho do vereador Zé Américo naquela localidade. Isso não é de agora. É sabido, sim, que praticamente tudo que ele pede, tudo que ele faz, simplesmente é mais ou menos esquecido. Então essas são as minhas colocações a respeito do debate que foi instituído aí. Uma parte, por favor. Como o vereador Modesto levantou que já virou um debate, eu também gostaria de fazer a colocação para não ficar com aquela colocação de omisso. Eu tenho a tranquilidade de falar a respeito, porque eu coloquei muito bem claro na campanha, a partir do momento que o senhor José Américo foi eleito, ele passou a ser o representante do bairro Patrimônio. Da mesma forma que hoje nós vemos o Luiz como representante do BROA. Então isso que o vereador Modesto está falando, não é para atacar ninguém. E eu vejo até a situação do Bruno, ele falou também, não tem intenção, a intenção é de melhorar. Então existe realmente uma questão política no bairro do Patrimônio que tem que ser solucionada. E como vereador, se o vereador José Américo estivesse errado, eu estaria colocando minha posição contra ele. Nesse caso específico, realmente, eu também fui convidado para a reunião, mas veja bem, nós colocamos como representante, ou a população, o vereador José Américo lá no bairro do Patrimônio.
nada impede que outras pessoas se formem, se organizem para também ajudar o bairro. Então é importante nesse momento, que nós estamos começando aí um trabalho legislativo, que haja essa união entre o responsável, o vereador José Américo lá no Patrimônio, e com quem está formando esse outro grupo. Porque senão vai criar uma situação política desnecessária, vai haver o atrito desnecessário. Então, enquanto é tempo, e foi até bom que o José Américo tenha levantado isso de público, porque realmente está acontecendo isso aí. E nós temos pedido encarecidamente que não haja, pelo menos nessa legislação, ou nessa legislatura, esse confronto desnecessário. É questão de conversar, é questão realmente de levantar o problema, levantou aqui na tribuna, por isso que eu estou fazendo parte agora, para que realmente nessa colocação a gente procure, talvez, no caso do Zé Américo, concordo com o Modesto, não tem problema, ele é o vereador. Ele é a autoridade construída no bairro, não o contrário. Então talvez ele que tivesse que fazer uma reunião e convidar os demais. Então eu queria fazer isso também de público, para não aparecer, o professor Sucena sabe da situação e está omisso. Não estou omisso, não. Muito obrigado. Então, só para concluir, eu vou falar novamente. Eu não estou para briga política em questão de bairro ou não. Eu não fui eleito pelo Patrimônio, eu não fui eleito pelo bairro do Broa, eu fui eleito para Brotas. Então, nem permitindo outros à parte, eu tenho o direito de também pedir pelo bairro. Apesar de não ter tido voto nenhum lá, ele faz parte de Brotas, e o que eu estou pedindo é para melhorar o bairro. Não estou com confronto político com ninguém. E o quanto mais eu puder fazer, se eu fizer no bairro do Broa também, espero que o nobre vereador não se magoe, porque eu estou para trabalhar pela cidade. Eu fui eleito pela cidade. Eu não sei onde estão meus votos. Então, só para concluir essa fala. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, por favor. Não sei se a colocação, no caso do vereador Bruno, foi mal interpretada do que eu falei. A colocação política que existe no Braço do Broa é com o prefeito e com o vereador. Não sei, talvez se você tenha levado pelo lado pessoal, não é com você. Então isso tem que ficar bem claro, porque, veja bem, nós estamos sendo acompanhados, nós estamos sendo ouvidos e tem que ser deixado bem claro. Então, realmente, não sei se você interpretou a minha colocação de uma forma diferente, não. É muito claro, realmente, como o Modesto falou, o vereador Modesto, que há esse problema político, nós já constatamos isso já. Então, como eu também já interferi para poder que haja, se possível, uma harmonia política, nada impede você, Brando, que ajude, como eu. Nós comentamos a respeito disso aqui até hoje de manhã. Nós somos do PB, Partido de Brotas. Então nós temos que trabalhar para Brotas. Nada impede que qualquer vereador faça uma reivindicação para o Broa ou para o Patrimônio. Agora, o que não deve acontecer é essa interferência, essa ingerência política para prejudicar determinado vereador. Isso eu acho que não deve ser feito. E que se ela acontece, ela acontece no Executivo, não no Legislativo, que fique bem dito. Vereador, pois não, Zé. Mais uma coisa, você tem todo o direito, e todos os vereadores têm direito, de fazer indicações do patrimônio e trabalhar pelo patrimônio. O patrimônio pertence a Brotas. Eu sou vereador que eu moro no patrimônio, mas eu pertenço a Brotas. Então o que eu puder fazer para Brotas, eu também faço. Tá? O que eu estou falando para você é que eu fiz a indicação do asfalto. Tá? Não tive resposta, fiz o requerimento. Agora ele mandou a resposta. Achei estranho, por quê? Porque foi lido a semana passada. E o senhor foi na reunião quarta-feira. Eu falei, mas então eu faço indicação, apresento aqui, e ninguém fala? Vai tomar providência por quê? Porque a lei está pedindo? Não, eu entendo, Zé, eu entendo perfeitamente. Então, eu acho que isso aí não é política. Isso se chama politicagem, viu? Obrigado. Certo, eu não posso nem entrar nesse mérito, mas talvez, não tenho nada com isso porque o senhor pôde ou não pôde. Mas, se no caso, eu realmente não me lembrava dessa indicação, senão eu teria falado na reunião. E se o senhor estivesse lá, o senhor poderia ter falado também. Como o senhor já falou que não vem mais. Eu fui lá e não irei. Certo, perfeito. Tem toda. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 036/2013, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Abrotur, Associação das Empresas de Turismo de Brotas e Região, e da outras providências. Realização do evento denominado Brotas Gourmet, Festival de Gastronomia e Música, bem como de seus pareceres.
Projeto de Lei do Executivo número 36 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Abrotur, Associação das Empresas de Turismo de Brotas e Região, e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, através do seu Poder Executivo, autorizada a celebrar convênio com a Abrotur, Associação de Empresas de Turismo de Brotas e Região, bem como assinar os respectivos termos aditivos, objetivando a realização da segunda edição do evento denominado Brotas Gourmet, Festival de Gastronomia e Música. Artigo 2º. Todas as cláusulas e condições que compõem o respectivo termo de convênio são as constantes da minuta em anexo, a qual passa a fazer parte integrante e inseparável desta lei, independente de sua transcrição. Artigo 3º. As despesas a cargo do município de Brotas, Estado de São Paulo, em decorrência da aplicação da presente lei, serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias. Outros serviços de terceiros pessoa física, R$ 8.500. Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, R$ 80.314,96. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão. Pois não? Eu gostaria de pronunciar a respeito desse projeto, que eu acho que é de bastante importância para o nosso município, principalmente no desenvolvimento de atividades turísticas. Quando eu falo atividades turísticas, não quer dizer que o evento é para turista, né? O brotense também pode participar sem problema algum. Tanto é que no último evento feito através da Abrotur, nós tivemos lá a grande maioria de brotenses, né? E eu até li aí, né? Foi constatado, foi feito um estudo em que Brotas lucrou muito com esse evento. Não só o evento lá, mas como até a rede hoteleira, a rede de restaurantes. Então eu entendo que esse evento deva ser prestigiado e tudo aquilo que a Câmara puder fazer, autorizando a Prefeitura a ajudar, nós entendemos ser necessário e acredito que esse evento, eu não me recordo se já está incluído no calendário de eventos da cidade. Se não estiver, nós vamos sugerir que seja incluído no calendário oficial dos eventos da nossa cidade. Presidente, também gostaria de fazer uma manifestação, que eu já tive o prazer de falar com alguns integrantes também da Abrotur, e também dar o meu pleno apoio a esse festival, porque eu tive presente no passado, foi um festival muito bom, tem que ser mais valorizado na nossa cidade, como disse o capitão, eu acho que talvez, se não ainda, incluído no calendário da nossa cidade. O ano passado também esteve presente, que sirva de exemplo, né, a outros eventos na organização. Então, aproveito aí parabenizar o pessoal da Abrotur, foi muito bem organizado, foi prazeroso participar da Abrotur, e eu, como vereador, também aprovo um projeto desse de olhos fechados. Presidente, estivemos reunidos essa semana, semana passada, eu, Modesto e o Mirinho, eu como presidente dessa comissão, a gente fez os pareceres, tudo, e eu também sou favorável a esse projeto gourmet. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 036/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Agora nós vamos apresentar aqui, solicitar ao primeiro secretário, para a leitura do projeto de lei 042/2013. Depois eu coloco em discussão, em primeira votação em bloco, o projeto 040 e o 041, que é o adequando o PPA e também adequando a LDO, referente aqui à celebração do convênio para a construção de cobertura da quadra Álvaro Calado e também professora Edna Soares de Moura Barreto. Então solicito ao
primeiro secretário Bruno César, que faça a leitura do projeto 042/2013. Projeto de Lei do Executivo número 42 de 2013 autoriza o município de Brotas, Estado de São Paulo, a celebrar convênio com o Ministério da Educação e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Brotas, Estado de São Paulo, através de seu Poder Executivo, autorizado a celebrar convênio e respectivos aditivos com o Ministério da Educação, objetivando a adesão ao CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, para recebimento de recursos financeiros visando a construção de uma quadra coberta e cobertura de quadra pequena em escolas da rede municipal. Artigo 2º. Todas as cláusulas e condições que irão regir o respectivo convênio de adesão serão objeto de instrumento próprio a ser firmados pelos convenientes. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão. Pois não? Presidente, a respeito desse projeto, eu gostaria de fazer uma colocação que foi através de uma indicação que nós fizemos, inclusive o vereador Macalé também, lá para a chamada reforma ou a construção, né, seria até uma colocação mais abrangente em termos de um mini ginásio. E com essa colocação agora nós pretendemos também verificar se ainda continua também o pedido que foi feito, e parece que foi autorizado pelo deputado Celino Cardoso, de uma verba também lá para a realização desse mini ginásio. Então vem de encontro a nossa solicitação do vereador Macalé, do vereador professor Sucena, e acreditamos, porque a importância desse projeto, ele que leva em consideração, né, a necessidade de investimento em estrutura física para que os estudantes do nosso município tenham uma qualidade padrão para a prática de esportes em todos os períodos do ano. Muito obrigado. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 040, 041 e 042/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 043/2013, de autoria do Executivo Municipal, a qual autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 1.250.000 para aquisição de máquinas e equipamentos pesados pelo Programa de Intervenções Viárias, o PROVIAS, bem como de seus pareceres. Projeto de Lei do Executivo número 43 de 2013. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil, Sociedade Anônima, e dá outras providências correlatas. O prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Brotas aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 1.250.000, observando as disposições legais e contratuais em vigor para as operações de crédito do Programa de Intervenções Viárias PROVIAS. Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do Programa de Intervenções Viárias PROVIAS, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional, número 3.688, de 19 de fevereiro de 2009, e suas alterações. Artigo 2º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do município, os montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida das tarifas bancárias nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. O valor correspondente às tarifas bancárias aplicáveis à operação será o vigente à época da cobrança, constante na tabela de tarifas de serviços bancários pessoa jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do Banco do Brasil.
Parágrafo 2º. No caso de recursos do município não serem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma estabelecida no caput. Parágrafo 3º. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do parágrafo 1º, artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto de financiamento serão consignados com receita no orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 4º. O orçamento do município consignará anualmente os recursos necessários ao atendimento da parte não financiada do programa e das despesas relativas à amortização do principal, juros, demais encargos e tarifas bancárias decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os projetos de lei 045/2013, 046/2013 e 047/2013, que é o adequando o PPA para a criação do programa Mais Educação PDDA no valor de R$ 61.800, o 46, que é o adequando o LDO, e o 47, que é a adesão ao CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, para recebimento de recursos financeiros ao programa Mais Educação, PDDE. Então solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do 047, para que eu coloque depois em discussão e votação em bloco esses três projetos, 45, 46 e 47. Não houve a votação do projeto anterior. Qual que é o 43? Esse acabou de ser lido, o 43. Tem que haver a votação, discussão e votação. Não, só o do 43, esse é a parte. Ah, desculpa, aqui, ó. Esse não é em bloco. Não. O senhor está certo. Então eu coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 043/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Com relação aos projetos 45, 46 e 47, eu vou pedir para que o secretário leia o 47/2013 e depois eu coloco então em votação em bloco, em discussão e também em primeira votação. Projeto de Lei do Executivo número 47 de 2013. Autoriza o município de Brotas, Estado de São Paulo, a celebrar convênio com o Ministério da Educação e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Brotas, Estado de São Paulo, através de seu poder executivo, autorizado a celebrar convênio e respectivos aditivos com o Ministério da Educação, objetivando a adesão ao CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, para recebimento de recursos financeiros do programa Mais Educação, PDDE. Artigo 2º. Todas as cláusulas e condições que irão reger o respectivo convênio de adesão serão objeto de instrumento próprio a ser firmado pelos convenientes. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse projeto, que esses dias eu estava escutando na Hora do Brasil e estava falando, então acho que nós de Brotas podemos nos sentir honrados, porque foi o seguinte, esse projeto Mais Educação, eles foram escolhidos entre 200 mil escolas que tem no nosso Brasil, apenas 34.200 foram privilegiadas com esse convênio. Então, isso é algo muito bom para a gente,
Então eu gostaria de parabenizar aí, não só o executivo, mas o pessoal da prefeitura que está sempre ligado e vendo as necessidades e conseguindo trazer para Brotas um convênio desse. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 045, 046 e 047/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 027/2013, de autoria dos vereadores, requerem que seja realizada uma sessão extraordinária após a 18ª sessão ordinária do dia 27 de maio, para a segunda votação dos projetos de lei 040, 041, 042, 045, 046 e 047/2013, todos de autoria do Executivo Municipal. Todos os vereadores da Câmara Municipal de Brotas requerem, nos termos regimentais vigentes, que os projetos de lei números 40, 41, 42, 45, 46 e 47 de 2013, todos de autoria do Executivo Municipal, sigam o rito de urgência especial, de acordo com o artigo 135, inciso 4º, a linha C, do regimento dessa Casa de Lei. E assim sendo, após a 18ª sessão ordinária do dia 27 de maio, seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos acima mencionados. O pedido que ora fazemos deve-se à urgência dos projetos apresentados, uma vez que o prazo para a celebração dos convênios com o Ministério da Educação se encerra em 31 de maio do corrente, termos em que aguarda deferimento, Brotas, 20 de maio de 2013, todos os vereadores assinam. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação o requerimento 027/2013, de autoria de todos os vereadores, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção de número 056/2013, de autoria do vereador Modesto Salviato Filho. Congratulações à UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, pela comemoração de seus 36 anos de existência. Moção de congratulações número 56 de 2013. Senhor Presidente, apresento à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades, a presente moção de congratulações à UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, pela comemoração de seus 36 anos de existência. O exercício da cidadania não se faz somente com o indivíduo, mas na disseminação do conhecimento legislativo aos agentes políticos eleitos pelo povo para a defesa de seus interesses, proporcionando a visão segura do futuro. É com este perfil que a homenageada exerce seu mistério, capacitando os vereadores no desempenho de suas atribuições e incitando-os a um debate saudável e construtivo ao longo desses anos. Por isso, senhor presidente, proponho à mesa, ouvido o plenário nos termos regimentais vigentes, faça constar de seus anais os mais autênticos e sinceros votos de congratulações à UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, na pessoa do seu presidente Sebastião Miziara, bem como desse ciência a todos os meios de comunicação de nosso município. Sala Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 23 de maio de 2013. Modesto Salviato Filho, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Já está mais ou menos explicado, mas eu não posso deixar de enaltecer o trabalho feito pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo, que está envolvido diretamente naqueles assuntos que o município tem que participar. E posso garantir, se não fosse a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e também aí até um adendo da Associação Paulista de Municípios, as câmaras e seus vereadores não teriam as condições que tem hoje de se preparar, de estudar, de fazer cursos, né? Os senhores verificam mesmo que ultimamente quem está mais mexendo com o assunto sobre instância turística é o VESP, que está fazendo os eventos, inclusive no mês de junho será feito em Brotas. E é através desses cursos é que nós vamos aprender, né? Eu hoje, se sei um pouco, eu sei graças aos cursos que fiz pelo VESP, a PM. Aprendi e vou aprender muito mais ainda, participando desses cursos. Então é o momento realmente de nós reconhecermos o trabalho feito pela União dos Vereadores, e com uma singela homenagem através dessa moção.
Você, vereador Modesto, parabéns pela iniciativa, você foi muito feliz, né? A UVESP, na presença de Sebastião Miziara, uma pessoa a qual conheci recentemente, é uma pessoa que defende muito a classe de vereadores, é um absurdo, no encontro de prefeitos em Santos, então nós vereadores temos um líder assim muito ativo, né? Representa muito bem a nossa classe. E lembrando muito bem que o mês que vem, dia 27 e 28, nós teremos o encontro da UVESP aqui no Cine São José. Então, para nós é um orgulho muito grande. E esse evento, inclusive, segundo o próprio Sebastião Miziara, já disse que o governador Alckmin se manifestou interesse em vir a Brotas. Então, seria uma honra muito grande receber o governador de estado num evento da Câmara, né, juntamente com a UVESP. Então, parabéns aí, Modesto, pela indicação. Muito feliz, né, por essa indicação aí ao UVESP. Eu coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação a moção 056/2013, de autoria do vereador Modesto Salviato Filho, por 10 votos favoráveis. Agora, com relação à denúncia de número 002/2013, eu queria pedir aos nobres colegas a dispensa da leitura, haja visto que ela foi lida na sessão passada, né? A denúncia do senhor Antônio Jorge Sala contra o prefeito municipal de Brotas. Então gostaria de solicitar aos nobres vereadores a dispensa da leitura dessa denúncia. Os senhores concordam? O senhor, por favor, não se manifeste. Estou falando da denúncia 002/2013. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não. Eu até vou usar a tribuna para me manifestar a respeito desse assunto. A denúncia, deixar bem claro aos senhores, a todos que nos ouvem, eu me debrucei em cima dela, agora, após corrigido o erro da sua formalidade, e agora nós entramos no campo do mérito, por vários dias, posso garantir aos senhores. Ouvi atentamente o posicionamento dos dois advogados da Câmara e consultei outros 2 escritórios de advogados que tenho contato em São Paulo para eu poder me orientar da forma mais correta de discutir e votar essa denúncia. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não pretendo, em momento algum, ser instrumento nem do denunciante São Antônio Jorge Sala e nem do prefeito Orlando Pereira Barreto Neto. Vou agir dentro daquilo que estou convicto e daquilo que me foi passado para eu chegar a essa conclusão em que vou aqui agora enumerar. A denúncia agora, na sua formalidade, ela tem 20 itens citados, em vários temas, né? E aí vão os itens. E analisei todos os itens, sem deixar passar nenhum. Entendo, pelo que me foi dito pelos senhores advogados, e é sabido, né, o denunciante é estudante de direito, e o prefeito já é formado, é sabido que tem várias vertentes. E fica muito subjetivo você chegar a uma conclusão. Gostaria de deixar bem claro antes que não sou dono da verdade, mas me debrucei sim com dedicação em cima desse assunto. E entendo de que
a denúncia, ela peca em seus itens, que ele faz um preâmbulo, ele coloca, né, o assunto, por exemplo, fraude de licitação, fraude de dispensa de licitação, prevaricação, renúncia de receita. No meu entender, deveria vir o artigo ou do parágrafo 1º da 201, que são os crimes comuns que o prefeito poderia praticar e é de competência do Tribunal de Justiça, ou o próprio artigo 4º que foi, né, veio para a nossa lei orgânica, dizendo quais as infrações cometidas. E isso não está. Tem provas, tem o fato, mas não tem o artigo. Então fica subjetivo. Eu posso achar que está num artigo e outros acharem que está em outro artigo. Quando se viesse o artigo definido, artigo tal, número tal, haveria sim um estudo em cima daquilo, se é cabível ou não. Motivo pelo qual também, após a análise dos 20 itens que fiz o trabalho de estudar, nós temos que nos basear em dois aspectos. O artigo 67 da nossa lei orgânica, que fala quais são os crimes de responsabilidade do prefeito sujeitos ao julgamento da Câmara de Vereadores e sancionados com a cassação de mandato. Então vocês verifiquem que a denúncia, o que é denúncia? É muito sério. É algo muito sério para ser feito e ser interpretado. E nós verificamos aqui que no artigo 67, nós temos lá 10 itens que fala do que o prefeito poderia ter cometido nessas denúncias. E eu vislumbrei a possibilidade de apenas 2 que o prefeito poderia ter cometido no caso de crime que deva ser analisado. Crime quer dizer infração política administrativa, que deva ser analisada pela Câmara Municipal de Brotas. Que é o 7, que é praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir na sua prática. E o 8, que é omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração. Esse caso aqui seria, por exemplo, sobre a festa Santa Cruz, se realmente ele negligenciou, deixou tomar medida, não foi recolhido imposto. Então, seria nessa situação. Posteriormente, são crimes de responsabilidade do prefeito municipal sujeito ao julgamento do Poder Judiciário através do Tribunal de Justiça. Aí sim nós temos vários itens que na denúncia poderiam estar capitulados. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4 itens, que é o inciso 5, o inciso 10 e o inciso 11 e o inciso 13, que seria crime praticado pelo prefeito. Só que a lei é muito clara, diz o seguinte: o prefeito será julgado pela prática de crime comum relativamente às infrações constantes no artigo 1º do Decreto-Lei Federal 201 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, exatamente são esses 10 itens, ou melhor, esses 23 itens, né, que alguns deles poderia o prefeito ter praticado. Diante dessas colocações, eu não vejo alternativa de que se possa ser aceito a denúncia, pois a maioria delas são crime comum e tem que ser devidamente encaminhados, se for o caso, pela Câmara ao senhor promotor de justiça. E me parece que o próprio denunciante assim o fez já. Quanto às outras 3 que o prefeito poderia ter cometido, eu entendo que, tendo em vista
que não veio tipificado o artigo da lei que estaria sendo infringido, que ele deixa de cumprir um requisito legal. Motivo pelo qual eu entendo que a denúncia não deva ser aceita. Isso não quer dizer que alguma outra providência a gente não deva tomar, que posteriormente eu vou entrar nesse assunto após a devida votação dessa denúncia. Quer a parte? Senhor presidente, eu gostaria também de fazer alguma colocação a respeito do assunto, e já que é necessário que vá até a tribuna. A respeito da denúncia propriamente dita, a parte jurídica já foi muito bem colocada pelo vereador Modesto. Eu gostaria de entrar na parte que eu digo mais pessoal, independente de posicionamento, de formação, no caso universitária. Nós não temos, pessoas comuns, obrigação nenhuma de ter conhecimento pleno da lei. Senão, a Câmara seria constituída apenas de advogados. Aqui tem professor, tem empresário. Então, veja bem, eu não vou entrar no mérito a respeito, no caso da lei. Eu quero entrar na situação como um representante do povo de Brotas que está aqui e que, nesse momento, logicamente, passe por um momento de reflexão que é a respeito de uma denúncia. Eu gostaria de fazer algumas colocações. Inclusive, no meu caso, como professor, toda vez que eu venho à tribuna, e que às vezes até eu me estendo um pouco, é porque muitas vezes lá fora, quando eu não era vereador, nós tínhamos muitos questionamentos. Inclusive, algumas vezes, quando eu estive aqui assistindo às reuniões, eu ia embora mais cedo porque eu achava que não havia explicação, havia aquela colocação, quem é favorável não se manifeste, e eu ficava preocupado que se isso realmente era uma forma de fazer política. Então, mesmo que eu corra o risco de, às vezes, chegar aqui e falar um pouco mais, eu gostaria, como agora vereador, fazer aquilo que eu falei. A partir do momento que eu me tornei vereador, aquilo que eu não acreditava, que estava lá fora, eu vou procurar aqui dentro agora fazer o meu posicionamento. Concordem ou não. O regimento interno da Câmara Municipal de Brotas diz em seu artigo 2º: a Câmara tem funções legislativas, exercendo atribuições de fiscalização externa, financeira, orçamentária e controle dos atos do Poder Executivo. Portanto, nós, vereadores, temos a responsabilidade que nos foi outorgada pelo povo de fiscalizarmos os atos do prefeito, independentemente da rotulação que ainda alguns colocam e que eu não concordo, de vereadores da situação e vereadores da oposição. O artigo 68 da Lei Orgânica do Município diz que o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara Municipal obedecerá ao seguinte rito processual. Item 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor. Eu vou repetir, porque aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão presentes, e aqueles que não conhecem, que não têm obrigação de conhecer todas as leis, porque nós não somos advogados formados, eu vou repetir. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, logicamente com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Pois bem, foi encaminhada ao presidente desta casa uma denúncia de um eleitor,
que já foi aqui devidamente identificado, com a exposição dos fatos e a indicação de as possíveis provas. Cabe a nós, independentemente dos nomes do denunciante e do denunciado, procurarmos analisar as denúncias e comprovarmos a veracidade das mesmas e, consequentemente, tomarmos as medidas necessárias. Além da denúncia por escrito, que chegou a esta casa, dirigida ao presidente, o denunciante solicitou-me uma audiência para verbalmente me colocar a sua situação e os seus argumentos. Eu recebi na quinta-feira aqui nesta casa e por quase uma hora ele defendeu os motivos de sua denúncia. Nada mais que justo, eu digo, da minha colocação de vereador. Eu sou vereador da cidade de Brotas e toda pessoa que me pedir uma audiência, eu, de princípio, aceito com tranquilidade. Esse denunciante esteve aqui, foi educado, conversou, explanou. Então, veja bem, eu ouvi realmente as denúncias que ele fez, além de antes de ter lido. Na sexta-feira, no período da tarde, estivemos eu, vereador Valdir Gorlon e o vereador Fred, na Câmara Municipal, convidados pelo senhor prefeito, que também nos fez verbalmente a sua defesa em relação a esta denúncia. Terminada a explanação do senhor prefeito, eu pedi que, se fosse possível, ele também me entregasse por escrito essa sua defesa. Isto foi feito hoje no período da manhã aqui na Câmara Municipal de Brotas. Nós, inclusive, já estávamos reunidos, e quando eu falo coisas aqui, gente, é porque se é uma coisa pública, e se vocês não sabendo, é obrigação nossa colocarmos para vocês saberem como funcionam aqui os vereadores, no caso. Ah, eles só se reúnem à noite. Isso não é verdadeiro. Quando há um assunto sério, tem as comissões permanentes, há todo um processo. Então nós tivemos, inclusive, hoje reunidos dessa possibilidade do que poderia acontecer aqui. Então vocês verifiquem. Quinta-feira, sexta-feira, verbal e hoje por escrito. Então, como é a situação de um vereador que, como o senhor Modesto falou, eu também li os itens, não tenho conhecimento profundo das leis, tem que procurar lá o artigo tal, mas sou um cidadão que fui escolhido pelo povo para estar aqui e realmente bem representá-lo. A minha preocupação é, nesse momento, eu gostaria que tivéssemos um tempo maior para analisar realmente essas denúncias, porque agora eu tenho em mãos, por escrito, o que um coloca e o que o outro coloca. E eu gostaria de verificar. E já adiantando o que provavelmente vai acontecer aqui, não vejo, sinceramente, que seja necessário formar uma comissão processante. Porque, pelo que eu entendi na parte jurídica, e aí eu estou dizendo que não entra na parte jurídica, a chamada comissão processante seria uma preparação para uma possível cassação. Eu não vejo, nesse momento, hoje, essa possibilidade. Mas eu também não vejo a possibilidade do arquivamento. Porque se já há essa possibilidade de possível indício de alguma irregularidade, eu gostaria agora, como vereador, tomar essa iniciativa de se colocar, que se fazia antigamente, porque essa colocação sempre foi feito. Ah, já foi feito no governo anterior. Ah, já foi feito no próprio governo do Barreto Paz. Isso tem que acabar. É essa colocação que eu faço aqui agora com o vereador, de verificar os fatos. A denúncia pode ser séria, pode não ser séria, mas é uma denúncia. Porque senão daqui a pouquinho, as pessoas, né, que são os eleitores da nossa cidade, vão ver irregularidades e vão falar, não vou falar nada porque não dá em nada. Não, tem que se dar alguma coisa. Então tem que verificar, procurar, independente de quem seja a pessoa.
E aquele ditado muito antigo se diz: quem não deve, não teme. Mas também eu não sou radical a ponto de prejudicar toda uma cidade com um processo aqui que possa desencadear uma situação que dificultará a administração dessa cidade. Isso eu não vou fazer. Mas eu gostaria, como me parece, ou eu tenho certeza absoluta que foi conversado nessa casa, que na administração passada, quando ocorreram os primeiros indícios de irregularidade, essa casa, junto com o governador, junto com o advogado, chamaram o prefeito, naquela ocasião, para que ele tomasse as devidas providências. Não foi tomado. Então, se a história se repete, e essa história é absurda, é errada, é complicada, e eu não aceito como cidadão que eu sou, que se use do órgão público para se roubar, para se denegrir, então eu tenho a coragem de vir aqui, sem colocar do lado de um ou do lado de outro, para defender aquilo que eu acredito como cidadão, como pai, e que me cobram. É a honestidade nas nossas ações e não somente nas nossas palavras. Então, senhor presidente, eu gostaria, logicamente, de fazer essa colocação, porque vai ter a votação, respeitando-se, logicamente, o posicionamento dos meus colegas. Se eu não faço a colocação, então a minha preocupação é essa: o tempo ficou curto para que eu possa fazer uma análise realmente aprofundada, para que eu possa verificar diante do que está escrito, que estou ali, com os documentos, junto comigo, tanto por parte do prefeito como do que está denunciando. Então eu tenho aqui no papel. Mas como eu fiz quando houve a denúncia do carnaval, eu fui verificar nos locais se era realmente verdadeiro. E aí eu vim para a tribuna e falei. Então não sei se o regimento está em poder jurídico, não sei se é possível, né? O que eu gostaria é que realmente fosse verificado, ou se possível, um tempo maior para que a gente realmente chegasse num posicionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em única votação. Farei a votação nominal. Quem for favorável, responda sim. Quem for contrário ao recebimento, responda não. Vereador Bruno César, sim ou não? Não, senhor presidente. Só uma justificativa com a questão, gostaria de justificar que, como foi falado pelo nobre vereador Modesto, também o Sucena completou, no parágrafo 2º, a questão do crime comum. Então, como foi a maneira que eu achei de estar fazendo o meu julgamento. A grande maioria dos fatos que foram relevados aqui são realmente do crime comum, cabendo ao Tribunal de Justiça. E como nós já sabemos que o autor da acusação ele já entrou no Tribunal de Justiça, nós também não seremos omissos e também enviaremos uma notificação ao Tribunal de Justiça sobre essas acusações. Portanto, o meu voto mantém a votação da última semana, porque também foi enviado ao Tribunal de Contas, e que é um órgão assessor da Câmara Municipal, e eu mantenho a minha votação de não. Vereador Luiz da Vela, sim ou não? Senhor presidente, em lendo os estudos que fizemos hoje ainda em conversação aqui na Câmara Municipal, o meu voto também é não. Vereador Valdir Gorlon, sim ou não? Não, senhor presidente. Vereador Mirinho, sim ou não? Não. Vereador Carlos Alberto Frederigi, sim ou não? Vereador Modesto Salviato Filho, sim ou não? Não, e justifico o meu voto pelo seguinte motivo. Dos 20 itens de acusação, ao meu ver, um deles não cabe nenhuma providência, que é problema de matéria que o senhor prefeito publicou em jornal. 16 itens são do Decreto-Lei 201, que deve ser julgado pelo Tribunal de Contas.
E apenas 3 itens que, ao meu ver, estariam infringindo um dispositivo. Mas não veio na acusação qual dispositivo é esse. Motivo pelo qual eu sou pela não aceitação da denúncia. Vereador Macalé, sim ou não? Não. Vereador Zé Américo, sim ou não? Não. Vereadora Zeca Trevisan, sim ou não? Não, senhor presidente. Vereador Sucena, sim ou não? Apenas para ser coerente com aquilo que eu defendi na tribuna, a instalação de uma comissão processante, eu acredito que não, voto não. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. É necessário que nós, vereadores, ou então façamos uma CPI, ou uma comissão de inquérito, para realmente verificar se tem algum procedimento e que haja necessidade não simplesmente de um arquivamento, porque senão nós não estaremos respondendo às perguntas da população baseado apenas na questão jurídica. Declaro rejeitado em única votação a denúncia 002/2013 de autoria do senhor Antônio Jorge Sala por 10 votos contrários. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Eu quero apresentar um requerimento para posteriormente, após a leitura da segunda denúncia e votação, como ele se diz respeito a essa denúncia não aceita, eu quero invocar o artigo 35. Primeiro vamos falar do 38. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre os assuntos e entregue a sua apreciação, quando solicitado seu parecer por imposição regimental ou deliberação do plenário. O artigo 35 diz do regimento interno: no exercício de suas atribuições, as comissões poderão convidar pessoas interessadas, tomar depoimentos, solicitar informações e documentos, bem como realizar todas as diligências que julguem necessárias. Poderão as comissões solicitar ao prefeito, por intermédio do presidente da Câmara, as informações julgarem necessárias para a sua apreciação, desde que o assunto seja de competência da mesma. Então, eu estou apresentando um requerimento solicitando que essas denúncias, posteriormente nós vamos discutir o requerimento, sejam encaminhadas à Comissão de Justiça e Redação. Conforme a apresentação do vereador Modesto Salviato Filho, eu coloco então em votação o requerimento. Eu peço ao primeiro secretário que proceda à leitura desse requerimento, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, requerimento número 28 de 2013. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, a aplicação do artigo 38 do regimento interno da Câmara Municipal de Brotas, no sentido de que a Comissão de Justiça e Redação, examinando o teor da denúncia, apresente um parecer sobre a mesma, que foi protocolada nesta casa sob o número CMB 577 de 2013, e ainda que seja aplicado o disposto no artigo 35, parágrafo 1º do referido regimento. Justificativa. A Câmara Municipal tem todo o interesse em ver totalmente esclarecidas quaisquer denúncias que lhe sejam apresentadas, tudo no sentido de cumprir o seu papel fiscalizador. Por outro lado, a proposta de comissão processante envolve processo complexo ao qual não se adaptam as denúncias oferecidas, de modo que é importante que a Comissão Permanente de Justiça e Redação se posicione no sentido de uma resposta direta ao problema. Tal medida se faz necessária, visto estabelecido na Lei Orgânica Municipal. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 27 de maio de 2013. Modesto Salviato Filho, vereador. Então vou colocar em plenário para a votação do requerimento. Senhor presidente. Pois não? Questão de... Oi, desculpa, achei que...
Sou eu aqui. Pois é. Mesmo eu gostaria de fazer uma colocação justamente isso, porque se levantou um problema, houve uma denúncia, e a gente se baseia apenas na parte jurídica, a população pode entender que estão querendo encobrir uma coisa que existe. Então fica uma coisa meio no ar, e essa era a minha preocupação. Então, com esse requerimento agora do Modesto, sim, então forma-se a comissão, para que ela realmente possa analisar. Vamos ter mais tempo de verificar, de estudar, acompanhar de perto realmente se há alguma irregularidade, porque realmente existem algumas coisas do que eu li que realmente causam uma certa apreensão do que se faz no Poder Executivo. Então, veja bem, aqui não é crítica a ninguém. Aqui é o momento realmente, eu gostaria de voltar a frisar isso, que nós, representantes do povo, temos que começar a ter a coragem de falar um não. Temos que ter a coragem de verificar os fatos. Não a pessoa, mas sim os fatos. Então, se os fatos se comprovarem, nós temos que tomar uma posição. Então, com esse requerimento agora, eu já fico mais tranquilo, que o meu receio também, não é para vocês, é que simplesmente se arquivasse, né? Então, eu agradeço e já dou meu voto favorável. Apenas para esclarecer, a nossa lei orgânica e o regimento interno, nós tivemos uma reforma do ano passado para cá. Então, tinha algumas possibilidades que antigamente não podia ser feito, e agora pode ser feito esta. A Comissão de Justiça e Redação, aí vai ser mais justiça, né? Redação não então, ela vai agir de acordo com o que manda aqui. Consequentemente, ela vai ter que ouvir as pessoas, até encaminhar ao prefeito as acusações para ele se defender. É uma mini CPI que vai fazer hoje a comissão processando. Posteriormente a isso, ela vai emitir um parecer, e esse parecer aí sim vai ser votado pela Câmara, que poderá ser aceito ou não. A partir daí sim, nós vamos ter condições de verificar qual a medida mais correta para se adotar daí para frente. Então eu entendo que essa forma, motivo pelo qual peço a votação do senhor vereador favorável, que nós não estaremos passando a mão na cabeça de ninguém, estamos dentro da lei tomando uma providência legal prevista tanto na lei orgânica quanto no regimento interno. Eu coloco em votação o requerimento 028/2013, de autoria do vereador Modesto Salviato Filho. Então eu coloco em votação, coloco em plenário para a votação do requerimento. Todos concordam? Então fica aprovado aí por 10 votos o requerimento 028/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia 003/2013, de autoria do senhor Antônio Jorge Sala, denúncia contra o prefeito municipal de Brotas, senhor Orlando Pereira Barreto Neto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, Antônio Jorge Sala, brasileiro, músico, solteiro, residente e domiciliado na Avenida Valdomiro Martinelli, número 299, bairro Santa Cruz, Brotas, São Paulo, inscrito no CPF 340-223-038-08, RG 33-987-0539, título de eleitor número 2950-2868-0183, kit com a Justiça Eleitoral, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, seção 3, da perda e extinção do mandato, artigo 67, vem respeitosamente já requerendo que seja respeitado o rito processual previsto no artigo 68 da mesma Lei Orgânica Municipal. Caso não seja obedecido, cometerá ato de improbidade administrativa o presidente dessa colenda Casa de Leis, dando conotação de compactuar com os atos ilícitos, seguindo o princípio da solidariedade, independente de dolo, culpa ou boa-fé. Oferecer denúncia pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Dos fatos: 1. O prefeito municipal comete nepotismo na contratação de cargos em comissão, cargos de confiança. Consta a contratação da senhora Beatriz Surian Checo
nomeada no cargo de secretária municipal de saúde, cargo esse político, e consta também a nomeação da senhora Márcia Fernandes Checo, no cargo de ouvidora, ambos cargos em comissão. Mas é sabido que as duas servidoras nomeadas em cargos em comissão são cunhadas, parente em linha colateral de segundo grau, sendo assim impossibilitados de ocupar tais cargos, conforme provas em anexo. A súmula vinculante número 13 do Superior Tribunal Federal é taxativa em seu texto. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo em comissão de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta em qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Como se vê, o STF fixou a vedação para nomeação caracterizada de nepotismo até o terceiro grau. E assim tem sido divulgado e exaustivamente debatido por toda a sociedade brasileira, especialmente nos meios de comunicação escrito, falado e televisado, não comportando mais indagações ou ilações levianas a respeito de pessoas que não se enquadram nesse perfil. É importante, então, consignar que atribuir determinada conduta ao trem sabidamente lícita, induzindo estar a mesma acobertada pela ilicitude, representa a tipificação de crime punível em nossa legislação penal, obrigando ainda o autor da mesma à sua retratação e à reparação na forma constitucionalmente permitida e na legislação civil infraconstitucional. Aquele que não conhece, abre aspas, aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. Bertolt Brecht. Coloco em discussão. Presidente. Pois não? Também quero me manifestar a respeito da denúncia, a respeito do nepotismo. Verifique-se que essa está um pouco mais certa, mas também foi falado de súmula vinculante, mas o número dela é 13. Né? Então, súmula vinculante são várias, né? Mas ele tomou cuidado de descrever o fato. Né? E também, na própria lei orgânica nossa, no artigo 78, inciso 22, né? Fala que é vedado o cônjuge, a nomeação de cônjuge, companheiro, da mesma forma que foi lido aí. Então nós temos duas situações, né? Podemos até relevar o número 13, não ter sido colocado, só que tanto o artigo 78, inciso 22, como o artigo 1º da 201, ele é claro, não é? Ele diz o seguinte, muito papel aqui, tem paciência um pouquinho. São crimes de responsabilidade do prefeito municipal, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Item 13. Nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição em lei. E isso aqui, como já disse, deve ser endereçado e encaminhado ao Poder Judiciário com julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Motivo pelo qual não cabe constituição de comissão processante. Por isso que meu voto será pela não aceitação. Coloco em única votação. Farei votação nominal. Alguém quer falar? Pois não. Então, agora eu vou pôr votação. Aí o senhor justifica o voto, ok? Quem for favorável responda sim, e quem for contrário ao recebimento responda não. Vereador Valderes Gornon, sim ou não? Não. Vereador Mirinho, sim ou não? Não. Vereador Carlos Alberto Frederici. Vereador Modesto Aviato. Pelos motivos já elencados, não.
Vereador Macalé, sim ou não? Sem ir na linha do capitão, não virar charge? Não. Vereador Zé Américo? Não. Vereadora Zeca Trevisan? Não. Vereador Sucena? As explicações necessárias a respeito, inclusive a leitura, já foi feita pelo vereador Modesto, mas eu gostaria de colocar, principalmente, que vocês podem verificar, que a denúncia procede. Tanto procede, que eu tenho em mãos aqui, a portaria municipal número 6387/2013, do senhor prefeito Orlando Pereira Barreto Neto, exonerando a senhora Márcia Fernandes Checo. Então, veja bem, então já resolveu o problema. Como a nossa posição de vereador aqui não é conturbar o processo político de Brotas, nem a administração, tranquilamente não há necessidade de seguir em frente. Então, não, também. Vereador Luiz da Vela, sim ou não? Não. Vereador Bruno César, sim ou não? Presidente, é o mesmo caso que o outro. Como foi dito pelo Modesto, não tem como a gente falar porque está caindo na justiça, na crime comum, não crime político-administrativo. Declaro rejeitado em única votação a denúncia 003/2013 de autoria do senhor Antônio Jorge Sala por 10 votos contrários. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não existem vereadores, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, eu queria comunicar aos nobres colegas, por favor, quem for participar do curso Ciclo de Estudos Legislativos da cidade de São Paulo, dos dias 12 a 14 de junho, deixar o nome na secretaria até amanhã às 12 horas, por gentileza. E também quero dizer aos nobres colegas que a pauta dessa semana, devido ao feriado, fecha amanhã em razão do feriado. Não mais havendo a tratar, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que, conforme a aprovação do requerimento 027/2013, teremos uma sessão extraordinária após esta sessão. Obrigado pela presença e boa noite a todos.
Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. São 20 horas e 50 minutos do dia 27 de maio de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberta a 10ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2013. Passaremos para a ordem do dia. Leitura, discussão e segunda votação dos projetos de lei 040/2013 e o projeto de lei 041/2013 e também o 042. O 040, 41 e 42, que é adequando o IPPA, adequando o LDO e também o convênio para a construção e cobertura das quadras da Escola Álvaro Calado e professora Edna Soares de Moura. Então solicito aos nobres colegas a dispensa da leitura do projeto, haja visto que foi lido na sessão anterior. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei 040, 041 e 042/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. O projeto de lei 045 e 046, que é adequando o PPA e também a LDO. E também, é claro, desculpe, o 047, que é adesão ao CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, para recebimento de recursos financeiros ao Programa Mais Educação, PDDE. Então, coloco a votação em bloco, a dispensa da leitura do projeto e a votação em bloco desses 3 projetos. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovados os projetos em segunda votação. Os projetos 045, 46 e 47/2013, de autoria do Executivo, por 10 votos favoráveis. Não havendo mais matérias para serem deliberadas na ordem do dia, declaro encerrada a 10ª sessão extraordinária de 2013. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será em 3 de junho, às 19 horas. Obrigado pela presença de todos e uma boa noite.